Astrônomos já encontraram 5.500 exoplanetas até o momento. 5.500 mundos que orbitam outras estrelas além do Sol. E 5.500 corpos celestes que possuem algumas propriedades incríveis estão muito próximos de sua estrela, são completamente congelados, cobertos globalmente por um oceano de água ou um mar de magma. Mundos que fazem Júpiter, o maior e mais massivo planeta do nosso sistema solar, parecer pequeno e minúsculo. Planetas cheios de maravilhas. Assim como um exoplaneta que os astrônomos já encontraram em 2012 e que está em órbita de uma anã vermelha, uma estrela muito pequena que está a 94 anos-luz de distância da Terra. Um pulo de gato na escala galáctica, mas muito distante para a humanidade como potenciais viajantes estelares. O planeta recebeu o nome de Philintium em 2019. Ele está em uma órbita arriscada muito próxima de sua estrela e a orbita em apenas 4 dias. Astrônomos raramente encontram um corpo celeste tão extremo. Sua atmosfera está sendo fervida. Sua massa é menor que a de Netuno, mas ele é maior que este. O que acontece com sua enorme atmosfera e por que ela está sendo fervida? Como o planeta orbita sua estrela? Qual é a classe do planeta em que os astrônomos o classificaram? Vamos embarcar para um dos exoplanetas mais emocionantes descobertos nos últimos anos. A descoberta de exoplanetas é feita por métodos específicos. Uma delas é procurar pela queda de luz que um planeta causa ao passar em frente à sua estrela. Com base na duração e intensidade da passagem, os astrônomos podem obter uma visão do órbita, da massa e muitas vezes até da atmosfera. No entanto, uma técnica muito mais frequentemente utilizada é o chamado método de velocidade radial, onde o balanço de uma estrela é observado quando seus planetas a puxam. Este balanço causa alterações de frequência na luz que chega até nós a partir dessa estrela. E com base nessas diferenças, os astrônomos obtêm uma boa ideia do número de corpos celestes e de suas características orbitais e físicas. Philintium foi descoberto pela primeira vez em 2012 através dessas medições de velocidade radial, que foram realizadas com o espectrógrafo High Accuracy Radio Velocity Planet Searcher de alta precisão. Este instrumento foi instalado em 2002 no Observatório La Silla, no Chile, com um diâmetro de 3,6 metros, e tem a tarefa especial de procurar alterações na luz das estrelas, causadas pela presença de um planeta. O planeta foi descoberto em 2012 e originalmente recebeu uma designação de catálogo monótona. Os astrônomos o batizaram de GJ 3720b, onde B normalmente representa o primeiro planeta descoberto em um sistema extrasolar. Se, por exemplo, Júpiter fosse o primeiro a ser descoberto em torno de nossa estrela Sol, ele seria designado como Sol B no catálogo. Se a Terra fosse descoberta, por exemplo, como o quarto de todos os corpos celestes, ela receberia a designação Sol E, enquanto a estrela em si seria nomeada como Sol A. Para evitar esses números de catálogo pouco empolgantes, a União Astronômica Internacional, decidiu em 2015 o projeto Name ExoWorlds. O projeto começou com uma votação que recebeu mais de 573 mil votos e resultou na nomeação de 31 exoplanetas e 14 estrelas. Os nomes geralmente se baseavam em história, mitologia e literatura. Em 2019, foi iniciado outro projeto, no qual países de todo o mundo foram convidados a sugerir nomes para estrelas e exoplanetas que foram atribuídos a seus respectivos países. Um terceiro projeto foi anunciado em 2022 para nomear 20 exoplanetas e suas respectivas estrelas que deverão ser observados pelo telescópio espacial James Webb. Os resultados foram publicados em 2023. GJ 3770b recebeu o nome tailandês Philintium, que significa pedras preciosas na língua tailandesa. Porém, a estrela foi nomeada Kevkosin. Contudo, como mencionado, a descoberta do planeta data de 2012 e foi apenas o primeiro passo em uma série de descobertas que tornariam este planeta muito conhecido.
Para investigar melhor suas características, observações de trânsito foram realizadas, onde o planeta, como mencionado anteriormente, passa em frente à sua estrela e bloqueia uma pequena parte da luz estelar. No entanto, essas observações só podem ser bem-sucedidas se observarmos o sistema correspondente de lado. Se tivéssemos uma visão aérea de Kefkosin e seu planeta, não poderíamos fazer isso. No entanto, com Falenciam e sua estrela, os astrônomos aparentemente tiveram sorte e usaram vários instrumentos para uma observação apenas um ano após a descoberta do planeta. Telescópios espaciais, como o Spitzer, forneceram dados precisos sem as interferências perturbadoras da atmosfera terrestre, enquanto observatórios terrestres, como o Large Binocular Telescope, possibilitaram observações de alta resolução no espectro óptico e infravermelho. E sim, esse telescópio realmente parece um binóculo gigante, como o próprio nome sugere. O uso combinado dos dois telescópios, um na Terra e outro no espaço, permitiu não apenas a determinação da órbita e do tamanho de Valenciam, mas também os primeiros insights sobre as características de sua atmosfera. A observação de corpos celestes por diferentes métodos e fontes de sinal, neste caso, medições de trânsito e velocidade radial, é chamada de astronomia multi-messenger, ou seja, uma maneira de aprender mais sobre um objeto através de múltiplos meios de observação. Assim, os pesquisadores descobriram a massa de Falenciam já em 2013 e estimaram que ela é de cerca de 13,9 massas terrestres. Isso posiciona o planeta em uma categoria única de corpos celestes, que fica entre as superterras e os planetas semelhantes a Netuno, e que nós não temos em nosso sistema solar. Para comparação, Netuno, o menor gigante gasoso em nosso sistema solar, tem uma massa de cerca de 17 massas terrestres, enquanto a Terra, naturalmente, possui apenas uma unidade de massa terrestre. Essa diferença mostra que Falenciam é significativamente mais pesado que planetas terrestres como a Terra, Vênus ou Marte, mas mais leve que gigantes gasosos típicos como Netuno ou Urano. Esses corpos celestes são considerados particularmente interessantes, pois muitas vezes apresentam características de ambos os tipos, uma estrutura interna sólida ou parcialmente sólida, cercada por uma extensa atmosfera gasosa. A massa comparativamente baixa de Valenciam em relação ao seu tamanho sugere que ele pode ter uma estrutura menos compacta do que Netuno, o que é ainda mais corroborado pela baixa densidade média deste planeta. Essa densidade extremamente baixa é o que torna o planeta tão notável. Ela é de cerca de 0,8 gramas por centímetro cúbico, o que o coloca em uma posição notável entre Netuno e exoplanetas ricos em gás, como Júpiter quente. Em comparação, 1,6 GCm3, enquanto a 5,5 GT ECM3 possui uma densidade consideravelmente maior. Isso indica que uma grande parte do volume do planeta é ocupada por uma camada leve e gasosa composta por hidrogênio e hélio. Essa camada provavelmente é muito extensa e pode ser ainda mais aquecida e inflada pela intensa radiação estelar de Kefkosin. O interior do planeta provavelmente é dominado por um núcleo sólido ou parcialmente sólido, composto por elementos mais pesados como rocha e possivelmente gelo. Em torno deste núcleo, estende-se uma espessa camada de gases primordiais que se afinam para o exterior. Estes são gases que estão presentes desde a formação do planeta. Os astrônomos costumam se referir a isso como a atmosfera primária, aquela que sempre esteve presente. Uma atmosfera secundária seria uma que se formou ao longo do tempo, como na Terra. Devido à baixa densidade, parece que algo está errado com Falenciam. O planeta não deveria ter uma densidade maior por causa de seu tamanho menor, semelhante à Terra em relação aos planetas gasosos? Como é a estrutura deste planeta? Ao observarmos as dimensões de Falenciam, Terra e Netuno, uma coisa nos chama atenção imediatamente. O planeta é consideravelmente maior que Netuno, porém mais leve. Astrônomos classificam este corpo celeste como subnetuno. Isso o torna, ao mesmo tempo, mais pesado que uma superterra, cujas massas estão entre 4 a 8 ou 9 terras.
Suas dimensões indicam que Falentium tem um tamanho semelhante ao dos gigantes de gelo, mas suas características específicas diferem significativamente dos planetas conhecidos do nosso sistema solar. Para os astrônomos, isso implica basicamente em uma coisa: ele provavelmente tem um núcleo muito menor que Netuno, mas, em compensação, possui uma atmosfera extremamente expansiva e gigantesca. A chave para a relação entre raio, massa e densidade de Falentium reside, entre outras coisas, em sua estrutura interna e externa. O grande raio, em comparação com a densidade de apenas 0,8 gramas por centímetro cúbico, sugere que o planeta possui uma espessa camada de gases leves como hidrogênio e hélio, que envolve o núcleo. A baixa densidade média indica que uma parte considerável do volume é ocupada pela atmosfera, que, devido à baixa gravidade planetária e ao forte aquecimento pela estrela, apresenta uma compactação muito baixa. Em contraste, Netuno é mais denso, pois sua atmosfera é mais compacta e consiste em uma concentração mais alta de elementos mais pesados. Essas diferenças na estrutura e composição podem ser explicadas pela distância variável em relação à respectiva estrela central e as influências térmicas e gravitacionais associadas. Por um lado, Falicium possui uma atmosfera extensa e muito frouxa. Por outro lado, a órbita ao redor de sua estrela também é crucial. No entanto, para isso, precisamos do conceito de obliquidade, que é usado na astronomia para descrever o ângulo entre o eixo de rotação de uma estrela e a órbita de um planeta que circunda essa estrela. Você pode imaginar isso assim: uma estrela gira como um peão, e um planeta orbita ao seu redor. Quando o eixo de rotação da estrela e a órbita do planeta não coincidem perfeitamente, isso é chamado de obliquidade. No sistema solar, a obliquidade das órbitas planetárias em relação ao Sol é muito pequena. As órbitas planetárias estão quase perfeitamente alinhadas com o eixo rotacional solar. Portanto, nosso sistema solar deve ter se formado de maneira ordenada. No entanto, em muitos outros sistemas estelares, a situação é completamente diferente. Lá, as órbitas dos planetas podem ser extremamente inclinadas, algumas até quase perpendiculares ao eixo de rotação de sua estrela. E foi exatamente isso que aconteceu com Falentium. O planeta está em uma órbita polar ao redor de sua estrela, o que certamente parece incomum para um habitante do planeta Terra acostumado com o sistema solar. Além disso, os astrônomos descobriram com seus telescópios que o planeta leva apenas cerca de 3 dias para orbitar sua estrela. Mais precisamente, o período orbital ou o planeta 3 leva 34 dias, o que o coloca em uma órbita muito próxima, trazendo-o mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Sim, até mesmo a poucos milhões de quilômetros dele. A órbita de Falentium também tem uma leve excentricidade, o que indica que ela não é completamente circular, mas ligeiramente elíptica. Mas como o planeta chegou à sua órbita intensa? Uma possível explicação é o mecanismo de Zapel-Lidov-Kosei, no qual um companheiro externo massivo e fortemente inclinado, como outro planeta ou uma estrela distante, exerceu influência gravitacional sobre o planeta. Falentium poderia ter sido influenciado por esta estrela ou companheiro em trânsito de seu órbita, que anteriormente poderia ter estado no eixo de rotação da estrela, de tal forma que assumiu uma órbita polar. Alternativamente, o planeta poderia ter adquirido sua órbita incomum através da migração planetária, onde ele foi movido de uma posição mais distante para sua atual órbita próxima. Nesse processo, as interações gravitacionais com outros planetas ou a interação com um disco protoplanetário em dissolução podem ter desempenhado um papel. Colisões ou dispersões entre planetas dentro do sistema Kepler-Cosin também poderiam ter causado sua remoção de sua órbita original mais estável. Portanto, o subneptuno Falentium possui uma órbita extremamente excêntrica e está muito próximo de sua estrela. Uma proximidade que se tornará sua ruína. Kepler-Cosin é uma estrela da categoria dos anões vermelhos.
Por serem tão pouco massivos, eles estão entre as estrelas mais numerosas na Via Láctea. Contudo, por causa da baixa luminosidade, normalmente ficam invisíveis a olho nu. Kefkosin está a uma distância de cerca de 29 Passig da Terra, o que corresponde a cerca de 94 a 95 anos-luz. Com uma massa que é apenas 55% da massa do nosso Sol e um raio de cerca de 48% do raio solar, ele é significativamente menor e mais compacto do que nossa estrela central. No entanto, sua pequena massa também tem algumas vantagens para os astrônomos. Exoplanetas potenciais são mais facilmente detectados pela estrela, pois não são ofuscados por ela. A lenta velocidade de rotação de Falênciam também parece excepcional. Com um período de rotação de cerca de 21,5 dias, a estrela gira relativamente devagar, o que sugere que ela não é mais tão jovem. Estrelas jovens geralmente giram muito mais rápido, mas diminuem sua rotação ao longo do tempo através do chamado mecanismo de freio magnético. Esse é um processo no qual os campos magnéticos da estrela interagem com o plasma circundante e dissipam energia. Portanto, Kefkosin é um exemplo de uma anã vermelha de meia-idade que já alcançou uma certa estabilidade. Apesar de anãs vermelhas como Kefkosin serem pequenas e frias, costumam ser surpreendentemente ativas. Essa atividade se manifesta na forma de campos magnéticos fortes, flares violentos e ventos estelares intensos que lançam grandes quantidades de partículas energéticas e radiação no espaço. Para os planetas que orbitam a estrela, isso pode ter consequências significativas, especialmente se estiverem próximos à estrela, como é o caso de Valênciam. Essa radiação de alta energia pode dividir moléculas na atmosfera do planeta, fazendo com que gases mais leves como hidrogênio e hélio escapem para o espaço. A radiação incessante e as intensas tempestades estelares de Kefkosin poderiam, a longo prazo, fazer com que o planeta Valênciam perca toda a sua atmosfera. Esse processo é particularmente relevante para gases leves como hidrogênio e hélio, que podem facilmente escapar para o espaço devido à radiação ultravioleta de alta energia da estrela. Com o tempo, isso poderia resultar em apenas elementos mais pesados, como carbono ou oxigênio, permanecendo na atmosfera, alterando fundamentalmente a composição química. Além disso, a alta atividade estelar poderia afetar a superfície do planeta, fazendo com que a água potencialmente líquida evapore ou as temperaturas na superfície variem drasticamente, limitando significativamente a habitabilidade do planeta. Se houve alguma vez a chance de habitabilidade, devido à proximidade extrema com a estrela e sua enorme atmosfera. Falênciam deve ser muito quente devido à sua grande proximidade com Kefkosin. No entanto, além do calor intenso, existem também algumas outras interações que poderiam significar um fim abrupto para o planeta gasoso. Fortes ventos estelares poderiam alterar sutilmente a órbita do planeta ou afetar sua velocidade de rotação. Devido ao grande calor, a camada de gás se expande, fazendo com que o raio do planeta seja maior que o de Netuno, embora ambos estejam em uma ordem de grandeza similar. A temperatura de Valênciam deve ser de cerca de 340 graus Celsius, o que é muito acima das temperaturas de Netuno, com menos 201 graus Celsius e menos 197 graus Celsius. Em comparação com a temperatura de Mercúrio e Vênus, o exoplaneta tem uma pontuação menor, mas também é significativamente maior. O calor agita os gases, fazendo com que eles escapem para o espaço e, lentamente, garantindo que o planeta será privado de todos os gases em alguns milhões de anos. Portanto, temos um planeta em uma órbita polar com uma atmosfera muito quente, mas também ultrafina, que recebe toda a radiação de Kefkosin. Mas o que os cientistas descobriram sobre sua enorme atmosfera? Valênciam é um planeta enorme para sua massa. Não é Neptuno e também não é terrestre. Ele ocupa um estranho estado intermediário, um tipo de corpo celeste que os astrônomos certamente gostariam de ter em nosso próprio sistema solar. Devido à localização privilegiada do planeta, os astrônomos já obtiveram muitas informações sobre sua atmosfera, pois conseguiram... Os astrônomos observaram muitas passagens de Kefkosin,
Com isso, eles descobriram os principais componentes da atmosfera de Valencian: hidrogênio e hélio, os dois elementos mais comuns no cosmos. A baixa massa molecular média de menos de 1 grama por centímetro cúbico torna a camada de gás excepcionalmente leve e extensa. Astrônomos também descobriram que o planeta contém apenas uma pequena quantidade de metais. Isso contribui para o atmosférico. Peso leve, mas também significa que o planeta provavelmente não foi muito enriquecido por colisões com asteroides ou outros corpos celestes com metais, como foi o caso de Júpiter ou Saturno, por exemplo. Quando observamos Urano e Netuno, vemos nuvens que consistem principalmente em gases congelados como metano, que dão aos dois planetas sua cor azulada. Nas camadas superiores da atmosfera, formam-se cristais de gelo de metano, enquanto as camadas de nuvens mais profundas provavelmente consistem em água, amônia e sulfeto de hidrogênio. Apesar de sua maior distância do Sol, Netuno possui sistemas de nuvens mais dinâmicos e ativos, com tempestades rápidas e grandes estruturas de redemoinho, enquanto Urano tem uma estrutura de nuvens mais calma e menos visível. As temperaturas extremamente frias nas atmosferas desses gigantes de gelo, chegando a menos 220 graus Celsius no caso mais extremo, contribuem para a condensação dos gases em cristais de gelo e a formação de formações de nuvens únicas. No entanto, Valencian provavelmente tem muito pouco ou absolutamente nada para oferecer. Sua atmosfera parece ser totalmente transparente e sem nuvens. Astrônomos observaram durante as passagens estelares de Valencian camadas densas de névoa que provavelmente influenciam significativamente as propriedades ópticas da atmosfera. Se colocássemos sua atmosfera na Terra, provavelmente teríamos uma névoa muito densa. Esse véu nebuloso poderia ter sido formado por processos fotoquímicos, nos quais a intensa radiação ultravioleta do próximo Cascovin desempenha um papel crucial. Para o olho humano, o subneptuno poderia aparecer em um tom azulado devido a essa dispersão e a composição química dominante. E podemos imaginar que o núcleo deste planeta deve ser muito pequeno, talvez apenas um pouco menor que a Terra. Através do brilho nebuloso de sua atmosfera, ocorre um efeito que os astrônomos chamam de dispersão de Rayleigh. Neste caso, a luz é dispersa por moléculas ou pequenas partículas na atmosfera. Em Valencian, isso faz com que o planeta tenha um tamanho aparente maior no espectro azul do que no vermelho ou no infravermelho. Isso ocorre porque a dispersão de Rayleigh é maior em comprimentos de onda mais curtos. Ou seja, na luz azul é significativamente mais forte. As moléculas dominantes na camada de gás, como hidrogênio e hélio, são responsáveis por esse fenômeno. Ao mesmo tempo, estudos espectroscópicos indicam que a atmosfera também contém vestígios de água. Portanto, também deve haver oxigênio na camada de gás, que reage com o hidrogênio para formar água sob a luz solar intensa. Alguns capítulos atrás, ouvimos que o planeta poderia perder sua atmosfera. Como podemos imaginar isso em um planeta desse tamanho, que é principalmente caracterizado por seu gás? Já ouvimos bastante sobre a proximidade de Valencian com sua estrela Kephiscosin. Embora seja menos da metade da massa do Sol, emite quantidades imensas de luz ultravioleta, que aquece fortemente as camadas superiores da atmosfera do planeta. Esse aquecimento faz com que os componentes mais leves da atmosfera, especialmente o hélio, excedam a velocidade de escape do planeta e escapem para o espaço. Os astrônomos também se referem a isso como a taxa de fuga atmosférica ou taxa de fluxo. Em Valencian, entre 30.000 e 100.000 toneladas de hélio são perdidas para o espaço a cada segundo para sempre. Este é um dos maiores fluxos atmosféricos já medidos em um exoplaneta. Embora o planeta seja 14 vezes mais massivo que a Terra, devido ao seu grande tamanho, possui uma gravidade muito baixa que não é forte o suficiente para reter as moléculas energéticas. Devido à proximidade de Valencian a Kephiscosin, outro efeito totalmente diferente entra em jogo, o limite de Roche. Este limite marca a área em que as forças de maré da estrela central superam a própria gravidade do planeta.
Ela pode ser aplicada a quase todos os pares de objetos ou sistemas do cosmos. Por exemplo, se a Lua ultrapassasse uma certa distância em relação à Terra, ela simplesmente se desintegraria em poeira e fragmentos, e um enorme anel de detritos se formaria ao redor do nosso planeta. A atmosfera de Falen-Sirensat parece quase atingir por completo esse limite crítico. Os processos dentro do limite de Roche são muito reveladores. Aqui o gás é mais influenciado pela gravidade da estrela do que pela força gravitacional do planeta, o que aumenta drasticamente a quantidade de fluxo. Essa dinâmica leva a uma constante remoção das camadas externas da atmosfera, que então escapam para o espaço interestelar ou chegam à estrela. É particularmente notável que esse processo é uma consequência direta da órbita apertada do planeta, que o traz extremamente perto de sua estrela. A radiação estelar e as fortes forças de maré atuam como uma pedra de afiar cósmica, que continuamente desgasta a atmosfera. Esses processos podem não significar nada de bom para a sobrevivência a longo prazo de Falancium. É muito provável que o planeta esteja em um estado de transição em algumas dezenas de milhares a milhões de anos, onde poderia evoluir de um subneptuno quente e rico em gás para um núcleo menor e mais denso. A baixa densidade e a extensa atmosfera do planeta sugerem que esse processo já está bastante avançado. Falancium pode um dia se enquadrar na categoria do chamado planeta cetônico, restos de gigantes gasosos que perderam completamente suas atmosferas. Ketônico significa vindo do subsolo. Então, finalmente, o núcleo, que ainda está preso sob um espesso véu de hélio e hidrogênio, pode eventualmente chegar à superfície. Falancium é um exemplo de um planeta extremo. Ele não está apenas muito perto de sua estrela, e provavelmente não sobreviverá a essa proximidade. A fina camada de gás está em declínio inevitável. E com uma temperatura atmosférica bem acima de 300 graus Celsius, nem precisamos perguntar sobre a existência de vida extraterrestre semelhante à terrestre. No entanto, este subnetuno é apenas um entre muitos, talvez um exemplo de centenas de bilhões de exoplanetas na galáxia que diferem tanto em aparência, tamanho e massa quanto a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio e os outros planetas gasosos do Sistema Solar. Nós classificamos os planetas em categorias como corpos celestes semelhantes a Marte, planetas terrestres, superterras, subneptunos e assim por diante, mas isso mal reflete a diversidade que os astrônomos realmente encontram lá fora no cosmos. No entanto, encontrar um Netuno quente como o Falancium deve ser extraordinariamente raro. Júpiteres quentes, ou seja, planetas gasosos que estão muito próximos de sua estrela, dominam de longe a estatística de exoplanetas. Por favor, me digam sobre qual tipo de planeta devo relatar no futuro. Existe algum exoplaneta que vocês acham tão interessante que gostariam de vê-lo e ouvi-lo em um documentário? Escrevam suas respostas nos comentários. Estou ansioso para ver suas contribuições e desejo a todos tudo de bom. Espero que estejam bem e vivam longa e pacificamente. Tchau!